Olá, boa noite a todos. Meu nome é Leandro, eu sou médico, hematologista e hemoterapeuta, muito contente de estar iniciando e de estar comandando esse webinar, essa live com todos vocês. Queria agradecer muito a presença de todos, dizer que vai ser uma excelente oportunidade para que a gente possa discutir alguns assuntos relacionados à doação de sangue, no contexto, né, dessa situação aí mundial em que vivemos atualmente. Também queria agradecer imensamente a doutora Carla Duarte e a enfermeira Marcela Colonese, que vão ser as nossas palestrantes da noite. Eu vou informar a todos que cada uma delas vai falar em torno de 20 minutos, tá? Depois, vamos abrir para perguntas por mais uns 20 minutinhos. Quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão, né, online, dentro do aplicativo, é possível fazer isso, ou pode digitar uma pergunta que eu leio a pergunta no final, a hora que a gente começar as discussões. Tá? Então, nós tínhamos programado iniciar pela Carla, mas ela está com alguma dificuldade de acesso, está sendo resolvido, tá? Então vamos inverter a ordem da apresentação, vamos começar com a Marcela. Queria apresentar a Marcela para todos. A Marcela, ela é enfermeira, tá? Trabalha hoje como coordenadora técnica do Banco de Sangue Santa Teresa. O Banco de Sangue Santa Teresa é uma das unidades de coleta do grupo GSH, localizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Queria dar as boas-vindas à Marcela e agradecer aí, Marcela, você de ter aceitado o convite e de estar conversando com a gente um pouquinho na noite de hoje, tá? Pode projetar, Marcela, por favor, e pode começar. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam me vendo. Eu queria agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer enorme estar participando desse nosso bate-papo hoje. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou contar para vocês como é que um projeto nasceu e cresceu no Banco de Sangue. Desculpa te interromper, mas eu estou vendo aqui a tela da Fabiana, na verdade. Eu não estou vendo a tua apresentação. Só um minuto. Tá. Acho que o problema é comigo, então. É comigo mesmo. Desculpa, Marcela. Pode continuar. Me desculpa. Não tem problema. Tá bem. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, eu vou contar para vocês como foi que um projeto nasceu e cresceu no Banco de Sangue Santa Teresa. Esse projeto ele faz parte do rol de projetos do Grupo GSH em prol, em busca da excelência no nosso atendimento, a excelência nas nossas relações e a excelência na nossa prestação de serviço. Esse projeto ele foi iniciado em meados de 2019 e, de alguma maneira, eu vou mostrar para vocês como, ele contribuiu para que a gente passasse por esse momento em que todos nós vivemos, que foi a pandemia. A doutora Carla vai mostrar para a gente as dificuldades, e esse projeto ele ajudou a gente a manter as doações, ele ajudou a gente a enfrentar esse momento. Esse projeto se chama Projeto Encantamento, e eu vou mostrar para vocês como é que ele nasceu, como é que ele cresceu e os resultados que a gente teve a partir dele. O nascimento desse projeto, ele aconteceu a partir de uma ideia. A ideia inicial desse projeto, ela nasceu
de vontades que apareceram na minha cabeça e que eu fui dando asa para elas. Então, assim, foi uma vontade muito grande da gente transformar a experiência da doação de sangue em uma experiência diferente, transformar a imagem da doação de sangue. Eu tive a vontade de que a nossa equipe técnica crescesse, fosse melhor do que nós já somos, que nós fizéssemos a diferença na vida daqueles doadores que passavam pelo nosso banco de sangue. Então, eu tinha vontade, de fato, encantar o doador de sangue com o atendimento que a gente presta. Daí, eu pensei de que maneira que eu ia fazer isso, porque nós já tínhamos excelentes resultados na nossa pesquisa de satisfação. 99% dos nossos resultados eram pessoas satisfeitas com o que elas recebiam no banco de sangue. Eu olhei para essa pesquisa de uma maneira quantitativa, aonde a gente enxerga um 99%. Eu comecei a olhar para essa pesquisa de uma maneira qualitativa. O que esse doador dá para a gente de retorno? O que ele escreve? O que ele relata desse atendimento que ele recebe? Então, eu comecei a trabalhar essa pesquisa de uma maneira qualitativa, aonde eu entendi que a gente podia, sim, melhorar o que a gente fazia dentro do banco de sangue no atendimento. Então, o primeiro passo para mim, dentro desse projeto, foi transformar as ideias que eu tinha em objetivos. Eu entendi que eu precisava de objetivos claros e definidos para que eu pudesse traçar um caminho para chegar neles. Como diz o ditado, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir, e acaba a pessoa se perdendo. Então, eu transformei as minhas ideias em objetivos. Eu quero ver aqui, porque para não atrapalhar ali. Né? Eu transformei essas ideias em objetivos divididos em 2 blocos. Eu tinha ideias muito claras voltadas para os doadores e para o processo. E eu também criei ideias voltadas para os meus colaboradores. Eu entendi que, de alguma maneira, esse projeto podia modificar a minha equipe de trabalho. Então, baseado nas minhas ideias, eu criei objetivos para que eu tivesse um foco de trabalho. Então, relacionado aos doadores de sangue, o meu objetivo era transformar a experiência na doação de sangue em algo de fato inesquecível. Voltado para os doadores, eu queria fidelizar doadores. Com isso, aumentar o percentual de doadores de repetição da nossa unidade. E eu entendi também que eu podia ter como objetivo a contribuição do ato da doação de sangue. Quanto mais pessoas encantadas com a doação de sangue, mais a doação de sangue ia andar num trabalho de formiguinha. Voltado aos meus colaboradores, eu tive como objetivo mostrar para as equipes que elas podiam fazer muito mais do que elas já faziam. Elas poderiam fazer muito mais do que só executar a técnica com perfeição, como já é feito. A partir disso, eu ia tornar o nosso ambiente de trabalho melhor, eu ia tornar o nosso dia a dia muito mais prazeroso, porque elas iam estar entendendo o que elas estavam fazendo. Então, o primeiro passo eu resolvi que foi transformar uma ideia em um objetivo, para que eu tivesse um foco para construir um caminho para chegar neles. O segundo passo foi eu montar um time de trabalho, porque sozinha eu não ia conseguir fazer, e eu fiz isso marcando uma reunião, apresentando para as minhas equipes as minhas ideias, os meus objetivos, quais os resultados que eu queria atingir com esse projeto, e eu passei para eles a minha vontade de fazer. Eu consegui passar para eles o entusiasmo na realização desse projeto. E daí foi incrível, porque a partir dessa reunião eu tinha um time para trabalho. Durante essa reunião, eu vi não só o olho da equipe brilhar,
mas como a cabeça começar já a ferver de ideias para a gente fazer o projeto. Então, eu já tinha os objetivos e eu já tinha o time para trabalhar. O nosso terceiro passo foi o planejamento do projeto. Nós entendemos que nós precisávamos andar no mesmo caminho, na mesma direção. Então, a gente entendeu que a gente precisava construir o nosso conceito de encantamento para que a gente falasse a mesma língua durante o trabalho. Porque se a gente fizesse uma dinâmica aqui, né, e eu pedisse a vocês para colocar no chat o que, na opinião de vocês, é o encantamento, a gente ia ter um monte de ideias, talvez com a mesma base, mas diferente uma das outras. Para mim, o encantamento é uma coisa, e para vocês, para cada um de vocês, pode ser diferente. Então, eu construí o nosso conceito de encantamento para que a gente falasse a mesma língua. Como é que eu fiz isso? Eu pedi às equipes que escrevessem para mim um momento, uma experiência da vida delas, que elas, de fato, se encantaram com o atendimento, com uma frase, com uma ação de alguém, e depois escrevessem embaixo o que, na opinião delas, seria o encantamento. E aí eu vou contar para vocês que foi o primeiro momento em que eu me encantei nesse projeto. Eu fiquei na mão com um monte de pedacinhos de vida, um monte de pedacinhos de histórias que, de fato, foram encantadoras. E aonde aconteceram coisas surpreendentes. Baseado nessas histórias, eu comecei a juntar essas histórias até que eu formasse um bloco, encaixando uma na outra, e nós construímos o nosso conceito. No resumo, eu coloquei para vocês que, para nós, encantar era superar as expectativas da pessoa, era fazer, de fato, o inesperado dentro do processo de doação de sangue. Era proporcionar para aquelas pessoas um encanto que viesse através do deslumbre por uma ação, por um momento que elas estivessem lá dentro. Eu queria oferecer algo além das barreiras para aqueles doadores que estavam lá. Com o nosso conceito já construído, nós começamos a levantar ações para que nós realizássemos isso tudo. De que maneira nós íamos encantar aqueles doadores? De que maneira nós íamos fazer o que a gente tinha planejado dentro dos nossos objetivos? Então, a gente fez o que todo mundo conhece, a chuva de ideias. Como é que eu fiz isso? Eu espalhei no nosso vestiário cartazes, aonde eu pedi a toda a equipe para que escrevessem todas as ideias que elas tinham na cabeça para que a gente pudesse realizar aquilo. Combinamos que ficariam uma semana. Quando nós já estávamos no 4º dia, eu tive que recolher os cartazes, porque já não tinha espaço para que as ideias fossem escritas nele. Foi, de fato, uma chuva. Um monte de ideia apareceu ali. Foram mais de 150 ações que a equipe escreveu com o mesmo objetivo, que era tornar a experiência da doação de sangue melhor. Era trazer uma experiência diferente dentro daquele processo, que já carrega um peso. Hoje em dia, muitas pessoas falam, eu não dou sangue porque isso, aquilo. Então, a imagem da doação de sangue, em alguns momentos, ela não é bacana. Então, a gente queria tirar essa imagem também. Então, apareceram mais de 150 ideias de ações e mudanças de atitude para que nós fizéssemos o que estava sendo planejado. Nós peneiramos todas as ideias, nós juntamos todas as ideias, nós discutimos as ideias. Então, nós analisamos e fizemos a seleção dessas ideias e nós validamos essas ideias. A nossa validação aconteceu das ideias escolhidas junto com os doadores. Nós passamos uma pesquisa pequenininha de satisfação durante um mês, foram 1.800 respostas sobre algumas ações. Nós validamos junto ao setor de captação,
porque era um parceiro nosso de trabalho, e nós validamos junto à diretoria da nossa empresa. Essas foram eu coloquei alguns exemplos de ações que a equipe construiu e que nós fizemos dentro desse projeto. Nós entregamos hoje um cartão agradecendo aos doadores que ficaram inaptos e não puderam doar naquele momento, dizendo quanto eles são importantes, e a gente avisa para eles o retorno. Nós entregamos um cartão a todos os doadores que fazem aniversário no mês que eles estão doando. Nós identificamos os doadores com essa etiquetinha vermelhinha, são doadores de primeira vez na nossa casa, onde eles têm uma receptividade diferente, um acompanhamento diferente, uma explicação diferente. Nós entregamos um cartãozinho com uma frase que cada colaborador fez questão de escrever a sua frase, junto com o protocolo de retirada da carteirinha, para mostrar que aquelas pessoas, para mostrar que aquele ato, que elas são muito importantes dentro do nosso processo. Então, nós selecionamos as ações, nós validamos as ações, e o nosso quarto passo foi a execução das ações. Nós colocamos em prática tudo aquilo que a gente havia definido. Essa execução ela foi feita em conjunto com toda a equipe e por todos os setores do banco de sangue, onde houveram transformações de comportamento, de conduta, nós mudamos a nossa forma, além das ações de fato efetuadas. E o nosso objetivo durante a execução sempre foi a busca constante pelo encantamento desses doadores de sangue. Então, na execução, eu comecei a perceber uma coisa que eu ainda não tinha pensado. O projeto Encantamento, ele estava modificando as equipes de trabalho de uma maneira incrível, porque houve uma motivação, o nascimento de uma motivação dentro de todas as equipes que fez o projeto ganhar muito mais força, sabe? A motivação que aquelas equipes estavam em busca do encantamento deu muito mais força para o nosso projeto, para a execução dele. Então, depois da execução, o quinto passo dentro desse projeto foi a gente acompanhar os resultados. Qual o impacto houve na experiência daquele doador de sangue? O que aconteceu de diferente para ele? Nós observamos os resultados 30 dias, 3 meses, 6 meses e 1 ano após o início desse projeto. Então, a gente conseguiu manter um percentual de 99% de satisfação. Houve uma melhora incrível na satisfação na pesquisa, olhando pelo modo qualitativo. As pessoas começaram a passar para nós retornos daquela experiência por escrito na pesquisa. Houve um aumento de aproximadamente 15% do percentual de doadores de repetição. Então, a gente conseguiu trazer essas pessoas de volta. Houve um aumento do percentual dos doadores de primeira vez, que isso nem tinha sido uma ideia lá atrás, um objetivo. Funcionou, porque então a doação de sangue, ela andou, o trabalho de formiguinha foi feito. Houve uma satisfação das equipes de trabalho, porque elas enxergaram que elas podiam fazer muito mais do que, de fato, a execução da técnica. E, com isso, para o meu encanto, a gente entendeu que nós construímos um perfil diferente do nosso colaborador. Houve uma mudança na nossa perspectiva de colaborador. Então, a partir daquele momento, para nós, o nosso colaborador não bastava só ser excelente tecnicamente, bom tecnicamente. O nosso colaborador passou a ter que saber encantar, a ter que gostar de encantar as pessoas. Então, a mudança que houve na nossa equipe de trabalho, para mim, foi um ganho enorme, porque foi uma mudança permanente. Então, com o projeto Encantamento, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, o que ajudou muito durante a pandemia, a nós mantermos a nossa quantidade de doadores, nós passarmos para os doadores, né, uma tranquilidade, uma segurança maior naquele período crítico que nós vivemos e estamos ainda. Então, esse projeto, ele até nem foi criado
para essa pandemia, para esse problema. Ele nasceu antes disso, mas ele contribuiu muito para que a gente passasse por isso. Então, a gente atingiu, sim, de fato, os objetivos e nós conseguimos muito mais do que a gente havia pensado lá no início. Eu peguei do dicionário um pedacinho da definição de encantamento. Então, a sensação de deslumbramento, ela está no dicionário. É uma cena que não sai da nossa memória, está descrito como a definição dessa palavra, e o poder mágico de enfeitiçar as pessoas. No final, eu mostrei para a equipe que a gente conseguiu fazer o que o dicionário estava dizendo que era o encantamento, e que a gente não tinha nem olhado isso antes. Conseguiu fazer. Eu botei aqui um exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho, dessa pesquisa de satisfação, onde a pessoa marca satisfeita, parcialmente satisfeita e insatisfeita dentro dos nossos processos de atendimento. E eu botei exemplos do retorno qualitativo para nós. Foram 2 exemplos que foram bastante importantes para a gente. Mostrou que nós estávamos no caminho certo, que a gente conseguiu fazer o que a gente tinha se proposto a fazer. Um doador escreveu para a gente que nunca foi tão bem atendido. Vocês me deram muito mais do que eu imaginava, que era exatamente a nossa proposta de trabalho. Minha doação de sangue foi incrível. Foi muito, muito mais do que eu esperava. Vocês são 1000. Então, a gente saiu de uma nota 10, como eles colocavam para a gente, vocês são nota 10. E a gente passou a ser nota 1000. E isso não teve preço dentro das equipes. Enxergar, entender e ter a certeza de que podemos fazer muito mais do que a gente faz foi fantástico. Uma outra doadora disse assim para nós: vocês transformaram a doação de sangue em um momento incrível. Obrigado por tudo. Foi muito além das minhas expectativas. Fantástico. E ela disse ainda: não mudem nada. Me senti muito feliz e muito bem recebido. O amor e a alegria de vocês mudou o meu dia. Fez a diferença para aquela pessoa o atendimento que a gente deu. Então, não teve preço, a gente entendeu que a gente andou correto no caminho, fizemos do jeito que a gente tinha planejado e o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Essa segunda pesquisa, ela aconteceu agora em janeiro desse ano. O projeto já estava fazendo 1 ano e 4 meses, mais ou menos, em andamento e em curso. Então, isso para a gente foi fantástico, porque mostrou a continuidade de um trabalho que a gente iniciou. Eu coloquei aqui o encantamento, então, ele começa com ideias. São ideias que a gente tem na cabeça. Pequenas ideias, pequenos gestos e pequenas ações, a gente consegue encantar alguém. Um exemplo disso, que todo mundo já deve ter vivido, é quando uma criança ganha um presente ou que ela não esperava que ela ia ganhar, ou um presente que ela queria muito. A gente consegue enxergar no olho dessa criança o encantamento, a gente consegue ver o encantamento acontecendo. E eu tenho certeza, ainda mais no mundo de hoje, a gente viveu isso. A vida é muito mais bonita, é muito mais bela quando a gente encanta e quando a gente está encantado. E eu coloquei essa frase que é exatamente o que a gente fez. Se você me pedisse um dos segredos para encantar as pessoas, eu diria: fale com o coração. E foi exatamente o que a minha equipe, as nossas equipes conseguiram fazer. A gente conseguiu falar com o coração dentro de um processo de doação de sangue. A gente conseguiu transformar a experiência da doação de sangue
em algo incrível, realmente. E eu espero que tenha ficado uma sementinha do encantamento, que pelo menos um projeto encantamento seja aplicado através de vocês em algum negócio, em algum serviço, em alguma relação, porque é muito fácil encantar alguém e é muito fácil ser encantado. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, eu queria agradecer o tempo de vocês de estar aqui com a gente. Eu queria dizer que foi uma honra para mim poder passar para vocês o meu projeto, poder contar para vocês como foi que a gente construiu isso, da onde isso saiu, e eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Marcela, muito bom, fantástico. Esse projeto realmente ele é fantástico, ele é encantador, né? Como o próprio nome diz. Eu vou abrir para perguntas no final, tenho certeza que você pode contribuir com muita gente, tá? Então, depois eu leio as perguntas aqui. Agora eu vou chamar a doutora Carla Duarte, que está conectada, graças a Deus. Ela vai apresentar a aula dela para a gente. E a Carla trabalha conosco no GSH também, é médica hematologista, hemoterapeuta, é especialista em transplante de medula óssea e está no grupo GSH há muito tempo, né, Carla? Mais de uma década. Oi, boa noite. Vou apresentar, Carla, por favor. Obrigado, gente. Boa noite, todo mundo está me ouvindo bem? A minha relação com os computadores e a informática não são maravilhosas. Vamos passar aqui a minha tela. Deixa eu só conectar minha aula aqui. Todo mundo vendo? Leandro, tudo bem? Todo mundo pode ver? Não estamos vendo, a gente só vê o teu vídeo. Só meu vídeo? Isso. Agora sim. Sim, agora sim, foi? Tudo certo? Sim. Então, tudo bem. Todo mundo me ouvindo? Gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, né? Porque falar sobre doação, falar sobre captação, é muito mais do que falar só de questões técnicas. Na minha opinião, falar sobre tudo que a Marcela falou, que é criar empatia. E eu entendo isso como um dever social de todos nós. Bom, deixa eu passar aqui. Ao longo dessa minha fala, eu vou tentar falar sobre esses 4 pontos principais que explicam um pouquinho sobre o que a gente está fazendo sobre essa questão da pandemia, que são os desafios na doação de sangue, as estratégias para captação e fidelização de doadores e o banco de sangue no contexto das pandemias, né? E, no final, o que isso afetou a nossa produção hemoterápica ao longo dessa pandemia. Então, por que a gente fala de desafios, né? Desafios na doação de sangue? Porque, na verdade, qual é o problema? O problema é que a transfusão ela não pode ser substituída por nenhuma outra terapia. Então, nós necessitamos de uma matéria-prima que requer doação. Doação requer empatia, requer voluntários, requer que as pessoas entendam que isso também é importante para elas. E a recomendação da OMS é que em torno de 3 a 5% da população doadora do país seja de sangue frequente. E os últimos dados que nós temos de 2019 da ANS é que em torno de 1,8% da população brasileira doa sangue. Então, nosso problema ele já vem um pouquinho antes desse desafio da pandemia em si, né? E isso é um problema tão importante que nós tentamos o tempo todo, né? O tempo todo a gente cria guidelines. Só um minutinho. Leandro, você está me vendo? Sim, Carla, tá tudo certo. Estamos vendo, ouvindo e vendo a tua tela. Porque para mim aqui ela parou. Você está vendo a minha tela? Sim, o segundo slide do Patient Blood Management.
Só um minuto. Tudo bem? Consegue ver? Pode continuar, Carla, dá para ver. E a gente vai tentar, através dos guidelines, entender quem precisa transfundir, né? Quem que tá transfundindo, quem que precisa realmente transfundir. Isso por quê? Porque a gente precisa otimizar os nossos estoques. Os nossos estoques, eles são o tempo todo a nossa função. Ele não... aqui, otimizar o estoque. Importante porque assim a gente consegue transfundir quem a gente precisa. Então, falar de quem precisa também entende-se que é um problema em relação à nossa doação, além da qualidade e da importância da evolução para o paciente. Então, vamos falar um pouquinho de historicamente por que essa doação ela é tão complicada. A gente teve mudanças dos padrões sociais comportamentais. Né? Em tempos antigos, com expectativa menor de vida, a gente falava sobre a morte, a gente falava sobre coisas que poderiam nos acontecer. O nosso avanço tecnológico, as novas formas de tratamento, mudou a nossa relação com a morte, mudou essa possibilidade. Se a gente não entende isso, que pode haver algum defeito ao longo algum problema ao longo do nosso percurso, fica muito difícil a gente ter empatia, a gente ter em relação a essa questão de doação. Como eu gosto muito desse provérbio, a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Então, a gente tem que voltar com o conceito de que a morte é parte da nossa existência e que, com isso, nós conseguimos entender que precisamos auxiliar para ser auxiliado. Nós enfrentamos ainda preconceitos, os tabus, existem posicionamentos religiosos contra a doação, contra essa questão. Ainda existem alguns conceitos que se doa sangue pode gerar algum problema de saúde, mas o mais importante é o medo, né? E é isso que trouxe tanto essa questão do projeto Encantamento lá atrás, como a Marcela falou. Como que a gente vai ajudar esse doador de primeira vez a ver além do ponto, além da cortina, olhar através do buraco, perder o medo, se tornar parte desse ciclo importante de vida, de empatia um pelo outro. O desenvolvimento da empatia eu entendo como um dever social, e talvez as nossas ações deveriam ser em escolas, em crianças, em adultos jovens, para eles entenderem que a representatividade social faz com que eles entendam que eles fazem parte desse contexto. E logo, a doação de sangue é um por todos e todos por um. E com isso, a gente precisa criar empatia. E foi da onde veio esse projeto Encantamento que a Marcela veio falando, né? Não sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Como transformar essa passagem desse doador de primeira vez? Como transformar a sociedade em ter empatia pelo próximo, para que ele possa, talvez, assim ser um doador regular? Talvez a pandemia traga isso, porque ela trouxe a finitude para a nossa porta. Ela fez uma mudança de paradigmas, ela fez uma mudança dos nossos valores. Talvez nesse ponto a gente vai ver frutos futuros, mas talvez ainda não nesse momento, né? Então, como a gente age hoje para captar? Como a gente faz para conseguir movimentar? A gente faz mobilização de grupos sociais, através de mobilizadores dos grupos sociais. A gente procura um momento em que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, onde ela tem um contato com alguma dificuldade, e aí sim ela vai fazer a gente atua como reposição de estoque. Ela pode ser uma mobilizadora nossa, um meio que a gente vai utilizar para informar a sociedade das nossas importâncias, das nossas captações. A gente usa a mídia, as campanhas o tempo todo, utilizando datas festivas. Aqui eu posso mostrar os inúmeros parceiros que nós usamos na nossa unidade, que são os times de futebol, as ações religiosas, os comerciantes locais, inclusive trabalhadores de meios de repartição. Todos eles tornam-se parceiros se a gente consegue mobilizá-los, se a gente consegue chegar e tocar o coração deles. Como a Marcela falou, encantá-los de alguma maneira, usando os momentos festivos, aonde você já tem de alguma maneira o calor no coração, e aí sim você traz para o próximo. Isso tudo são as formas como a gente atua e atualiza para poder hoje captar doação de sangue. Só que como a gente vai fazer campanha em tempo de uma pandemia e proibindo aglomeração? Como a gente vai mobilizar pessoas que agora estão com mais medo do que nunca? Nós já enfrentamos, né, outras pandemias. A hemoterapia, ela passa por séculos através
de infecções e preocupações de como a gente vai tornar sempre o nosso hemocomponente seguro. Então, toda vez que a gente tem uma pandemia, a gente vai se questionar, há uma transmissão por transfusão? Quais são os desafios? Como é que a gente vai fazer o nosso produto final ficar seguro? Isso já é a nossa realidade, tanto que a gente, ao longo desses anos, vem aprendendo através de triagens clínicas, através de triagens sorológicas. A gente tem um reporte anual sobre esse risco infeccioso transfusional. A gente pode olhar nesse gráfico o quanto essas técnicas laboratoriais nos melhoraram, o quanto a gente pôde trabalhar com isso para convencer a quem precisa transfundir, ter menos medo daquela bolsa de sangue. Só que as doenças continuam surgindo, e as doenças emergentes continuam sendo um desafio para todos nós. São as arboviroses que nós tivemos que enfrentar, é a Zika, novamente compreender da onde são os maiores grupos de endemias, proibir viagens, inibir sintomas, isso já era o nosso dia a dia. Mas aqui acredito que tem inúmeras pessoas que têm talvez mais tempo do que eu de medicina, outros um pouco menos, mas o SARS-CoV veio no ano de 2020 para nós, no final de 2019 para o mundo, mas acho que mais importante para a nossa vida em 2020, e reformulou todos os nossos pensamentos, né? Uma doença com uma morbimortalidade extremamente alta, sem um tratamento específico, que necessita de terapia intensiva e de cuidados, e mudou os nossos paradigmas, né? Mudou os nossos hábitos sociais de uma forma geral. E agora, o que a gente vai fazer com isso novamente? Quais vão ser os critérios que a gente vai utilizar? A gente tem que lembrar, toda vez que a gente vai se perguntar sobre transmissão por transfusão, que a viremia não quer dizer capacidade de infectar, né? Isso a gente não tem uma base científica ainda que afirme que o sangue conserva o vírus. Então a gente precisa compreender para saber quem a gente vai captar agora, quem que a gente vai permitir doar, o que a gente vai fazer para manter os nossos estoques. Tentando responder algumas dessas perguntas, achei algumas publicações, essa é bastante interessante, foi uma avaliação de 18 pessoas infectadas com PCR nasal positivo para a Covid, e que apenas um deles tinha um PCR positivo no plasma, e esse um era um paciente extremamente sintomático. Isso já nos traz uma certa esperança que a exclusão por sintomas clínicos, de uma forma geral, ela vai ser efetiva, a gente não vai precisar de um teste específico no nosso hemocomponente para poder fazer uma triagem mais detalhada, né? E a gente observa também nesse reporte de caso, que eu achei extremamente interessante, um doador fez uma doação de plaqueta por aférese, a transfusão ocorreu 2 dias depois, e 3 dias da sua doação ele foi diagnosticado com Covid-19 e foi acompanhando o receptor, que era um paciente portador de aplasia de medula severa, que estava em tratamento imunossupressor. E em nenhum momento foi detectado essa conversão. Respondido isso, a gente começa a criar, então, os nossos critérios apenas clínicos para doação. Isso nos traz algum conforto, mas a gente ainda tem os novos desafios para os serviços de hemoterapia. É entender o que esse número enorme de pacientes vão precisar de nós, ou não. Essa é a primeira pergunta que a gente faz perto de uma pandemia, após entender quem vai poder doar, é o quanto a gente vai precisar fornecer para essas unidades hospitalares. Quantos desses pacientes vão transfundir? Mas com uma doença de um impacto social dessa forma, mundial, sem um tratamento, novamente repetindo, com uma morbimortalidade enorme, claro que as novas terapias vão surgir, novas tentativas de alguma cura, de melhoras de prognóstico, e com isso surgiu também o plasma convalescente. Não é uma terapia nova, como nós sabemos, isso já foi testado para inúmeras outras doenças, nunca se chegou a uma conclusão, não é uma terapia standard, não é uma terapia golden para nenhuma doença específica, mas não poderia deixar de ser tentada por uma doença tão grave quanto essa. E com isso a gente tem uma primeira publicação no dia 30 de julho de 2020 da Clínica Mayo, um trial, onde eles observaram que teria melhor prognóstico, menor mortalidade aqueles que foram expostos, tratados com plasma convalescente nas primeiras 72 horas. Após essa, não teria tempo, tiveram inúmeros outros trabalhos, mas nenhum deles conclusivos, tornando isso como uma terapia padrão ouro, mas isso, claro, ganhou a mídia. E, claro, um apelo social, um apelo da sociedade por algum tratamento. E, dessa forma, foi permitido o uso fora de trials, né? E, com isso, a Anvisa permitiu essa coleta. Então, um novo desafio para a gente do Centro Produtor. Agora, além da gente
coletar o sangue para manter os nossos estoques para atendimento às nossas unidades hospitalares, agora a gente também precisa coletar o plasma de um doador convalescente. E, novamente, novos critérios vão ser criados, novas formas de triagem, novas melhorias para a gente poder compreender quem que a gente vai coletar e novas campanhas de captação específicas. Inclusive, a última publicação da Vigilância, da Anvisa, foi agora, em abril de 2021, atualizando isso. O médico ele tem o direito de fornecer isso como um tratamento fora do trial. Então, isso foi um desafio diferente para nós durante a pandemia pelo Covid, que nós não havíamos vivenciado isso nas pandemias anteriores. Bom, dito isso, vamos entender agora qual é a necessidade transfusional que a gente tem, como é que a gente vai ter que atuar? As nossas unidades hospitalares lotadas com os números de pacientes portadores da pandemia, vítimas da pandemia. E a gente vem tentando, tem duas publicações que eu trouxe, essa bastante interessante, é uma publicação bem recente, bem do início da pandemia, com um número pequeno até de avaliação de pacientes, onde se observou uma taxa em torno de 4,2% de necessidade transfusional, com predomínio, claro, de concentrados de hemácia, como é esperado, dos pacientes mais graves. Mas a gente tem uma avaliação, um trabalho ainda maior, brasileiro, de um peso importante, pois fez uma avaliação em 16 unidades hospitalares do Brasil, com uma avaliação retrospectiva de 3.014 pacientes, tentando entender essa necessidade transfusional dessa população, e a gente observou taxas um pouquinho maiores, mas também não tão expressivas, e muito similares àqueles que a gente encontra dos pacientes graves das UTIs, né? Então, obviamente, foram os pacientes que precisaram de mais tempo. Quem vivenciou mais de perto todos os pacientes da pandemia, viram a necessidade de diálise muito alta e quantos pacientes foram colocados em sistemas hemodinâmicos intensos como a extracorpórea, que não era uma realidade tão pesada, que gera uma necessidade transfusional mais alta. Então, a gente consegue entender uma taxa maior nessas nossas unidades, sim, de hemocomponentes transfundidos, priorizando, sim, os concentrados de hemácia de uma forma geral, e, sim, relacionados àqueles com maior risco de transfusão, aqueles que precisaram de ventilação mecânica e suportes mais intensivos. A gente pode observar que isso também esteve relacionado com o maior risco de óbito. Então, a gente consegue entender que durante essa pandemia, a gente teve inúmeras publicações de preocupação dos estoques em todos os centros produtores ao longo do Brasil, públicos e privados, e inúmeras publicações solicitando que as pessoas doassem sangue, que entendessem, uma vez que a gente teve bem menos doação do que o esperado. A gente ainda não tem os dados da produção hemoterápica do ano de 2020 publicados, mas a Agência Brasil publicou em torno de 15% a 20% menos do que o ano de 2019, e isso a gente pode ver que sim, em 2019, que a produção hemoterápica, né, que foi feita em janeiro de 2021, com esses dados, a gente tinha em torno de 17,12 por mil habitantes, que já não era o ideal, como eu falei lá no início, 1,8% da população, então a gente diminuiu de 15% a 20%. Então a pergunta natural é vocês me perguntarem, mas Carla, houve desabastecimento? A gente deixou de atender quem a gente precisava? Não temos dados disso registrados, né, em literatura ou notificação. Para todos nós que atuamos, nós sabemos que nós tivemos que criar critérios mais severos, sim, para essas doações. Mas isso é explicado por conta dos dados que eu mostrei, que foi baixa a necessidade de transfusão desses pacientes vítimas do Covid, e, no início, a suspensão da eletividade das cirurgias, ou seja, o nosso volume inicial, e até durante ao longo de todo esse processo, diminuiu muito. Então, a gente acabou tendo uma compensação com o uso mais racional do que nunca em relação a isso. Isso a gente observa na nossa unidade também, que é a unidade que eu e a Marcela, eu sou a gerente médica, a Marcela é a coordenadora, onde a gente segue os critérios, como a Marcela falou, do projeto Encantamento, a gente também observa e tivemos que nos recriar para essas novas coletas. Então, a gente teve que adaptar as nossas ações de captação, a máscara tornou-se o nosso aliado, nós fizemos inúmeras doações de máscara,
porque a gente entende que a disseminação da informação é a nossa maior ferramenta, é a nossa melhor ferramenta. Fazer com que o próprio doador nos ajude mostrando que ele é um doador orgulhoso. E a gente entendeu também que isso era uma obrigação social nossa, né? Ajudar as pessoas durante essa pandemia. Então, nossas chamativas foram diferentes, né? Como Heróis com Identidade Preservada, mostrando essa reinvenção. Eu acho que, dessa forma, o Projeto Encantamento ele foi fundamental. A gente viu que ele funcionou fora e viu que ele nos ajudou, porque a gente está conseguindo se recuperar lentamente, mesmo com essa situação do nosso número de doação. E, claro, nós vamos, sim, mostrar para os nossos doadores que nós estamos preocupados com eles. Nós vamos seguir as formas para ajudar ele a retornar a todos nós. Então, nós fomos certificados, nós seguimos as regras, e mais do que isso, nós informamos a eles que nós fazemos isso, que era um ponto importante quando a gente fazia a comunicação com os nossos doadores, para com isso a gente conseguir se restabelecer e sobreviver a todo esse tempo de pandemia que não foi curto, né, para todos nós, uma coisa totalmente nova. Então, eu acho que a mensagem final é de superação. Nós vamos nos superar. A raça humana está aí há muitos séculos, vivendo as pandemias, vivendo as dificuldades e se superando. Enquanto nós não temos a cura e esse controle, a gente tem que seguir, sim, de mãos dadas, depois do álcool gel e de máscara, seguindo as normas e tentando, ao máximo, diminuir essa disseminação. No mais, eu quero agradecer muito e dizer que a mensagem final que eu coloco aqui, eu acredito nela 100%. Que quem ajuda o próximo não está apenas ajudando uma pessoa, está construindo um mundo melhor. E os resultados do projeto Encantamento, juntamente com todo o nosso trabalho diário, junto à empatia, mostra que isso é uma realidade. Meu muito obrigado a todos pela paciência, estou à disposição e me desculpe pela minha confusão informática. Oi, Carla, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu acho que a gente tem muito que discutir aqui, né? Eu vou pedir para você e para a Marcela e eu também, para que nós três vamos deixar nossas câmeras abertas para a hora da discussão. Eu tenho uma pergunta para você, Carla. Eu vou abrir, tá? Enquanto as pessoas vão digitando aqui as perguntas que elas têm para fazer. E quem quiser falar também pode falar, é só erguer a mão aqui, ó, no aplicativo, tá? Que a gente abre o microfone e a pessoa pode fazer a pergunta também falando ou digitando, tá? A minha pergunta para a Carla é a seguinte: você falou sobre a doação de plasma de convalescente, né, para Covid-19, e eu queria saber quais foram os critérios que vocês adotaram, tá, para selecionar esse doador de plasma de convalescente. É o mesmo critério dos doadores normais? O que a mais tem de critério? Não, Leandro, o que a gente viu pela normatização, pela boa prática clínica, que são aqueles doadores que tenham pelo menos aqueles que tiveram Covid-19 de forma não grave, ou seja, não tiveram necessidade de hospitalização, oxigênio-terapia, e que tenham pelo menos 30 dias da sua recuperação e pelo menos 4 meses desse evento. Foi o critério que a gente utilizou baseado na legislação e no que a gente entendeu como boa prática. Tá ótimo. Tem uma pessoa aqui com a mão erguida. Cleiton Lopes, eu vou abrir o teu microfone. A hora que estiver aberto, eu te aviso para você fazer a tua pergunta, tá? Pode falar, Cleiton. Todo mundo vai te ouvir. Olá, boa noite, tudo bem? Parabéns pela iniciativa, gente. Parabéns aí pelo projeto maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta, Marcela, sobre a identificação desse doador. Como é que vocês fazem a identificação? Através de etiqueta, de primeira vez, de repetição, e a abordagem? Como é que vocês fazem? Olá, tudo bem, Cleiton? Boa noite. Nós identificamos o doador de primeira vez. Primeira vez na nossa casa.
independente se ele doou sangue já em outras unidades, em outros centros. Então, a primeira vez na nossa casa, ele é identificado através de uma etiqueta, até o slide não apareceu para vocês, eu já chequei, é uma etiqueta em formato de gota vermelha, onde a gente dá as boas-vindas a esse doador. O doador de primeira vez, na sua grande maioria, ele tem muitas dúvidas, ele tem receios por ele não conhecer o processo. Então, a nossa abordagem a esse doador de primeira vez, ela começa com um explicativo maior para que ele entenda o processo todo. A nossa equipe técnica acompanha esse doador durante todo o processo de doação, até a finalização no lanche, ele é acompanhado direto. Nós acompanhamos o doador ao lado da cadeira de doação durante toda a doação, onde a gente conversa, a gente explica, a gente está acompanhando ali todo o processo dele. E a gente percebeu que com esse acompanhamento, nós tivemos melhoras em outros resultados também, por exemplo, as intercorrências na doação de sangue, que muitas vezes são causadas até pela ansiedade, né? pelo desconhecido do processo. Então, nós acompanhamos ele durante todo o processo da doação de sangue, com mais informação e um acompanhamento diferenciado, onde um profissional fica do lado dele durante todo o processo. Tá bem, eu vou ler uma pergunta aqui para você, Marcela. Só um minutinho. A pergunta vem lá de Teresina. Saulo Cavalcante escreveu. Ele é coordenador do Hemonúcleo de Teresina, no Piauí. E ele escreveu o seguinte, Marcela: o processo de implantar o projeto Encantamento teve um treinamento prévio humanizado da equipe? Vou aproveitar e já vou colocar mais uma pergunta na sequência, para a Marcela também, que é a seguinte, de Matheus Colonese. A pergunta: boa noite, tenho uma pergunta para a enfermeira Marcela. Agora, depois de 1 ano e meio de início do projeto, ele ainda está sendo executado ou já foi finalizado? Então, são 2 perguntas para você, Marcela. Muito bem, agradeço as duas. Não houve um treinamento prévio, né, sobre a humanização para que a gente fizesse essa implantação. Sempre trabalhei com as minhas equipes já com essa humanização embutida no nosso trabalho, na nossa rotina. Quando eu fiz a reunião para montar o meu time de trabalho, eu consegui, naquele momento, passar para a equipe toda a ideia e a minha empolgação do projeto, sabe? A minha vontade de fazer. Naquele momento, eu percebi que o olho brilhou. Então, assim, eu sabia que eu já tinha um time pronto para trabalhar. Então, não houve um treinamento prévio sobre a humanização, porque, de fato, eu não precisava preparar a equipe para esse trabalho. Nós já trabalhamos assim, sabe? Em relação à segunda pergunta, depois de 1 ano e meio de projeto, sim, ele continua vivo, ele continua sendo realizado, só que, para nossa alegria, o que aconteceu ao longo desse projeto foi que, de fato, eu consegui mostrar para as equipes que elas podem fazer muito mais do que executar a técnica. E isso criou uma motivação muito grande em todas elas. Então, várias ações, várias mudanças de comportamento já fazem parte da rotina da equipe. E essa motivação, ela me possibilitou a criação de novas ações junto à equipe para que eu mantenha sempre essa motivação alta. Então, assim, o projeto ele ainda acontece de uma maneira agora muito mais natural e muito mais dentro da equipe. As pessoas já trabalham com esse foco. Como eu já disse, eu disse na apresentação, não adianta só a execução de uma técnica bem feita. A pessoa precisa saber e querer encantar as pessoas. E eu conseguia, com essa motivação,
mostrar para a equipe que elas vão além. Depois desse projeto, eu já fiz um outro projeto, eu gosto muito disso, aonde nós identificamos na equipe por que isso deu certo, por que a equipe dá certo e por que a equipe faz mais. Chama qualidade em destaque. Então, nós temos já um resultado de por que isso funcionou, por que a equipe fez funcionar. Então, o projeto, sim, ainda está sendo aplicado e ainda está andando, só que agora com vida própria, só que agora sozinho. Tá ótimo, Marcela. A gente tem tempo para mais 2 perguntas, tá? 2 pessoas aqui levantaram a mão. A primeira é o Dr. Dante Lang. Eu vou habilitar o teu microfone, Dante. Assim que eu falar ok, você já pode fazer a tua pergunta. É um prazer tê-lo conosco. Só um minuto. Pode falar, Dante. Nós estamos te ouvindo. O microfone está habilitado já. Eu acho que a gente não está conseguindo aqui ouvi-lo, então eu vou habilitar o microfone. Dr. Sérgio Domingos Vieira, também é um prazer tê-lo aqui conosco. Só um minuto, teu som está ativado, Sérgio, pode falar. Não estou ouvindo. Vocês ouvem, meninas? Os dois? Não. Bom, enfim, eu não sei. Eu tenho mais uma pergunta. Agora conseguiu, Leandro? Consegui. Tá ouvindo? Pode falar, Sérgio, estamos te ouvindo. Pode falar. Bom, Carla, Marcela e toda a equipe, parabéns pelo projeto, o projeto é maravilhoso. Eu queria a confirmação de vocês sobre um outro ponto que eu acho extremamente importante, a gente que trabalha em banco de sangue há muitos anos com a equipe, você falou muito da motivação da equipe e tal, e eu queria comprovar com vocês um problema que todos têm, do turnover dessa equipe. A gente vê que as pessoas não trabalham só pelo aspecto monetário da coisa, né? Mas pelo carinho, pela dedicação, pelo prazer de estar num serviço extremamente confortável, extremamente respeitoso, onde todos têm o mesmo objetivo. E eu queria ver se vocês têm essa resposta desse turnover, se depois desse projeto a saída dos colaboradores diminuiu, vocês têm um turnover desses colaboradores menor do que, vamos dizer assim, a média dos outros serviços. Você tem essa experiência? Doutor, boa noite. O Banco de Sangue Santa Teresa, a equipe de RH até brinca com a gente quando a gente uma mudança de que não lembram a última vez que nós trocamos um colaborador. Então, eu vou falar para o senhor que o turnover, para nós, sempre foi muito, 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 muito pequeno, muito pequeno. Então, assim, eu sempre fiz questão de trabalhar com as equipes exatamente dessa maneira que o senhor está falando, que as equipes trabalhassem não só pelo monetário, porque a gente não consegue muita coisa. Elas trabalham por amor ao que fazem e com amor ao que fazem. Então, respondendo à pergunta do senhor, não houve mudança, porque nós praticamente não mudamos equipe. Eu tenho colaboradores que estão nessa equipe, eu acho que a colaboradora mais nova, ela deve tem 7 anos de casa, 7, 8 anos de casa. Então, não houve mudança porque nós já não fazíamos isso. Doutor Sérgio, eu ia falar a mesma coisa. Eu até queria dizer que, porque essa questão do projeto Encantamento surgiu muito com essa identificação do doador de primeira vez, né, Marcela? Quando a gente viu que era o doador mais ansioso e tudo. Queria dizer para o senhor que foi o projeto Encantamento que gerou um turnover baixo, mas não, eu acho que muito do sucesso é porque a gente já tinha esse turnover
baixo, e, na verdade, foi muito mais mostrar à equipe que ela era capaz, né, Marcela? E não em relação a que ela estava desanimada, ou que a gente tinha muita mudança de colaborador. Tá ótimo. Pessoal, tenho tempo para mais uma pergunta. Eu vou tentar de novo abrir o microfone do Dr. Dante Lang. Dante, veja se consegue falar. Seu microfone está aberto. Eu acho que ainda está... ok. Agora me ouve? Isso, estamos ouvindo. Ok, bom. Boa noite, Leandro, boa noite, Carla, boa noite, Marcela. Parabéns aí pelas apresentações. Eu queria só fazer um comentário rápido e uma pergunta para a Carla. Carla, a gente sabe que o uso do plasma convalescente, como você disse, ele tem efetividade melhor, ou pelo menos algum benefício, no início dos sintomas, que é onde a gente tem a maior carga viral. Portanto, o racional faz todo sentido você usar anticorpo contra esse anticorpo, contra esse vírus, quando ele tem uma carga viral alta. Então, consequentemente, além desse uso precoce, uma outra situação importante é o título de anticorpo neutralizante que você tem nesse plasma. E a gente sabe, pelos estudos aí, principalmente pelo grupo de Nova York, que acho que um pouco diferente do que você está falando, do que vocês estão fazendo, que o doador com doença mais grave, que teve um comprometimento mais grave, é o que tem maior título. Como é que você está triando esses doadores do ponto de vista de título de anticorpo neutralizante? Muito obrigada, Fernandes, um prazer ver o senhor aqui na nossa live. Esse assunto ele é extremamente desafiador. Eu concordo com o senhor em relação a essa questão do uso mais precoce. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de ver dado de mortalidade de plasma convalescente nos pacientes com Covid, porque a gente entende que depois dessa tempestade que ele acontece, a reação inflamatória é quem gera o óbito, né? E a doença grave desses doentes. Então, eu acho que muito do desfecho, do final, que a gente vê negativo, e por isso traz esses dados conflitantes do uso do plasma convalescente, é referente a isso, né? Essa resposta inflamatória que o doente gera, não mais relacionada só com a carga viral. Então, existem até algumas pessoas que dizem que, teoricamente, seria até antes da gente ter essa carga viral tão alta, né? Antes dos sintomas, antes desse doente grave. A gente hoje segue o teste que é utilizado pela Roche, que foi aprovado pelo FDA, seguindo as orientações que a gente tem da ABD, né, que em torno de o título do nosso controle é o título alto, que a gente considera acima de 132 unidades por ml. É o que a gente tem hoje de base. Eu posso complementar a tua resposta, Carla, para esclarecer aí a todo mundo que esse teste, ele não é um teste que pesquisa anticorpos neutralizantes. Sim. Tá? Ele é um teste sorológico usual, mas hoje a gente tem alguns testes aí no mercado, comerciais, alguns kits comerciais sorológicos no mercado, que podem se correlacionar, o título, né, do resultado sorológico pode se correlacionar com os testes neutralizantes. Foi publicado em alguns trabalhos, né, internacionais, inclusive está sendo aceito pelo FDA aí como uma possibilidade da gente substituir a pesquisa do anticorpo neutralizante por esses testes sorológicos mais usuais. Sim. Ok, obrigado. Agora, você está me ouvindo, Leandro? Sim, Dante, pode falar. Agora, uma outra preocupação que a gente tem em relação ao plasma é essas variantes, e a gente não sabe qual é o resultado dessas diferentes doações em relação a essas novas variantes que apareceram. E aí entra aquele possível conceito da temporalidade, ou seja, que você tenha doadores, do ponto de vista de temporalidade, próximos às cepas dominantes. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem hoje em dia e que não tem resposta para isso ainda. Mas essa é uma situação que talvez a gente deva considerar, colher plasma mais recente para que a gente possa ter, provavelmente, indivíduos que tiveram essa
a infecção por essas cepas mais frequentes. Bom, era isso, muito obrigado, parabéns a todos aí. É isso mesmo, Dante, obrigado pela participação, Obrigada. concordo com você, viu? Acho que a Carla concorda também, né, Sim, Carla? concordo plenamente. É um assunto bastante difícil para a gente fazer fora de trials, né? A gente precisa de muita resposta ainda. Exatamente. A gente tem discutido muito sobre esse assunto, Sim. uso de plasma de convalescente, estamos conduzindo aí um estudo clínico, atual, mas, enfim, espero que a gente consiga publicar algumas coisas sobre o assunto em breve. Tá? Pessoal, eu vou ter que encerrar, tá? A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas eu acho que a discussão foi excelente. Eu tenho mais várias perguntas digitadas aqui, mas a gente não vai conseguir responder todas. Eu queria deixar um convite para que todo mundo que ainda tenha alguma dúvida, que queira conversar com a gente, que acesse as nossas redes sociais. A gente tem como responder um contato de vocês e tirar algumas dúvidas que a gente possa responder através das redes sociais. Não tem problema nenhum, podem enviar aí alguns comentários ou algumas dúvidas que a gente responde. Eu queria de novo agradecer a presença de todos os ouvintes, agradecer a Carla e a Marcela por terem feito essas apresentações, excelentes apresentações, e queria aproveitar o momento, antes da gente encerrar, para convidar a todos para o nosso próximo webinar GSH, tá? Que vai ser no dia 29 de setembro. O título está aí na tela para todo mundo ver: Transfusão de hemácias raras, desafios e soluções. Em breve a gente posta com o link e as informações sobre os palestrantes e participantes. De novo, boa noite a todos e obrigado aí novamente, Carla e Marcela. Um abraço para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite.